Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de doença de Crohn, de retocolite ulcerativa, ou seja, das doenças inflamatórias intestinais. Então, como saber que aquilo que a gente sente pode ser ou não uma doença inflamatória intestinal? Qual o melhor tipo de alimentação? Qual o melhor tipo de suplementação que não deve ser consumido nos períodos de crise? Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e me segue lá no Instagram, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite, e lá eu sempre tenho alguma outra dica, novidade, outros vídeos, é uma forma legal da gente interagir também, então me segue por lá também. Eu vou começar falando um pouquinho mais sobre essas doenças inflamatórias intestinais. Normalmente, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, a gente fala de retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, que são as duas mais prevalentes, enfim, as duas mais marcantes doenças inflamatórias intestinais. E elas, na verdade, têm alguns pontos em comum e têm alguns pontos de diferença. A doença inflamatória intestinal, como o próprio nome já diz, é uma doença que inflama o seu intestino, mas não só, porque no caso da doença de Crohn, ela pode acometer qualquer parte do aparelho digestivo, mas normalmente ela acomete mais o intestino delgado, o intestino grosso, e pode acometer alguns órgãos, até mesmo fora do aparelho digestivo. Vou falar rapidinho isso para você depois. No caso da retocolite ulcerativa, normalmente, como o próprio nome diz, né, retocolite, ela tá mais localizada nessa área distal, mais próxima mesmo do reto, do ânus, e é uma inflamação mais localizada ali naquela área. Tanto a retocolite ulcerativa quanto a doença de Crohn têm sintomas muito parecidos. Elas são caracterizadas assim de uma forma bem clássica, com diarreia frequente, constante, muitas vezes por dia. Não é assim, tive uma dor de barriga, 2 dores de barriga no dia. Não, a pessoa comeu, bebeu água, tem vontade de evacuar. São muitas diarreias, às vezes mais de 10 por dia. Normalmente tem sangue nas fezes, um sangue vivo, um sangue vermelho. Normalmente tem muco, em alguns casos, dependendo do grau de inflamação, pode ter até mesmo pus. Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante quando a gente vai no banheiro evacuar, sempre ter o hábito de olhar como está a evacuação no vaso sanitário, como está o papel, porque tudo isso é algum tipo de sinal que o seu corpo dá para você, e é importante levar isso ao médico, porque, claro, né, esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você acha que você está com qualquer tipo de problema ou doença, é muito importante que você consulte sempre o seu médico para fechar algum diagnóstico. A doença inflamatória intestinal, principalmente no caso da doença de Crohn, ela vai fazer com que o seu organismo fique mais lesionado, fique mais machucado, e ele vai sendo reconstituído, né? Vai sendo cicatrizado com o tempo. Esse processo de inflamação e esse processo de cicatrização podem gerar uma estenose intestinal, ou seja, é que nem quando você tem algum tipo de machucado em qualquer outra área, por exemplo, você fez um corte aqui, cicatrizou. A cicatriz sempre é um pouquinho mais altinha, não é? Do que a sua pele normal, né? O tecido tradicional, normal que estaria ali. Então, se você várias vezes machuca no mesmo lugar e vai tendo essa cicatriz maior, vai formando, né, um estreitamento dessa luz, dificultando a passagem do bolo alimentar e do bolo fecal ali. Então, uma das piores complicações da doença inflamatória intestinal é justamente a estenose que pode acontecer, que é justamente quando você não consegue ou diminui muito a passagem do bolo alimentar ou fecal ali. Então, em alguns casos, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, pode ser necessário fazer algum tipo de cirurgia para ressecar essa parte estenosada e fazer essa ligadura, né? Depois ligar essas duas partes sadias para reconstituir mesmo o trânsito intestinal. Outro problema bem comum que pode acontecer é a perda de peso, a desnutrição. Isso porque o seu intestino é o órgão super nobre que vai absorver todos os nutrientes que você consome. Não adianta você ter uma alimentação super equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras, antioxidantes, fibras, proteínas, e o seu intestino não conseguir absorver. Pra gente da nutrição, o intestino, quando a gente olha assim, né, ele é um meio externo ainda. O que está dentro da sua corrente sanguínea que é o seu meio interno. Então, ele tem que passar, né, do intestino para o seu sangue para estar disponível para as células e para os órgãos do seu corpo. Então, se o seu intestino não funciona bem, está inflamado com diarreia, com pus, você vai ter, muitas vezes, deficiência de vitaminas, minerais, proteína, calorias. Isso pode causar prejuízos até mesmo no crescimento e no desenvolvimento se a doença comete adultos mais jovens, adolescentes ou crianças. Outro sintoma muito clássico é a dor nessa região abdominal. Algumas pessoas sentem dor na parte superior, mas normalmente a dor fica mesmo na parte inferior do abdômen, que é onde normalmente se concentra, né, o intestino
e o reto, então dependendo de onde está sendo acometido, é lá que você vai sentir mais dor, mas não só, né, porque às vezes a dor pode ser mais reflexa. Normalmente as pessoas podem sentir muita distensão abdominal, muito inchaço da barriga, justamente porque a barriga está muito inflamada, né, o intestino está inflamado, alguns órgãos podem estar inflamados, então isso vai causar, né, intestino delgado, o intestino grosso, então isso pode fazer essa inflamação maior, né, dar uma sensibilidade, dar uma má digestão dos alimentos, que causa uma fermentação, tudo isso incha muito a barriga. E a dor abdominal também é um sintoma muito recorrente e muito falado. Os sintomas das duas acabam sendo muito parecidos e por isso que elas estão, né, nessa mesma categoria de doença inflamatória intestinal. Então, claro, mais uma vez, né, você vai ter que ir lá no seu médico se você acha que está com sangue, com muco no pus, com pus nas fezes, com a barriga muito inchada, com muita dor. Vai no médico para ele fazer um exame e verificar se pode ser isso ou até outra questão mesmo intestinal. É sempre importante consultar o médico. Muitas pessoas se perguntam, né? Ah, mas por que será que a doença de Crohn apareceu? Por que será que eu tive doença retocolite ulcerativa? Por que isso aconteceu comigo? Será que eu tenho alguma coisa que eu poderia ter feito ou não feito para evitar que isso acontecesse? Antigamente a gente achava que estava muito relacionado com dieta, com estresse, né? Se achava muito que estava relacionado, mas hoje em dia já se sabe através de estudos que a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa estão muito relacionadas ao próprio sistema imunológico exacerbado, que meio que ataca mesmo o seu intestino, provocando uma inflamação maior dele. É como se fosse uma doença autoimune, porque ela acaba sendo causada por uma exacerbação do sistema imunológico. A gente sabe que tem alguns fatores que pioram muito a chance de você vir a ter, principalmente a doença de Crohn, como é o caso do fumo. Então, realmente, fumar é muito complicado. Se você tem doença de Crohn, para agora. E, enfim, né, tenta sempre se abster de cigarro, porque isso pode evitar um problema até mesmo como esse. Claro que não fumar não vai dizer que você não vai ter nunca doença de Crohn, mas você já sabe que fumar é um grande fator de risco, foi isso que eu quis dizer. E muitos estudos já falam também que tem um grande componente genético, então se você tem alguém na sua família direta que tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, a chance de você vir a ter pode ser maior, né, por uma questão genética mesmo. Então é sempre importante você ficar ligado nos sinais, nos sintomas, e qualquer dúvida consultar o seu médico. Então vamos falar primeiro de algumas coisas que você pode fazer em termos de estilo de vida para tentar dar uma melhorada, porque as doenças inflamatórias intestinais não tem cura, né? Não tem um remédio que você tome e fale assim, ah, vou tomar tipo antibiótico, né, para uma infecção bacteriana, digamos assim. Você toma um remédio por X dias e você resolve o problema. Nesse caso não tem, o que você vai ter são alguns remédios que ajudam a controlar um pouco essa inflamação exacerbada e fazer com que você entre nos períodos de remissão. E o que a gente sempre quer é que os períodos de remissão sejam o mais longos possíveis, porque aí você vai ter menos períodos de crise. Então a gente quer sempre ampliar a remissão e diminuir os períodos de crise, sabendo, infelizmente, que eles podem vir a acontecer eventualmente, né? Se a imunidade fica pior, se você ficar mais estressado, isso pode deflagrar mais episódios de crise depois que a doença já apareceu. Então, uma coisa interessante para você sempre se lembrar de você fazer no dia a dia, se você tem doença inflamatória intestinal, é beber muito líquido, porque a tendência maior é que você seja uma pessoa mais desidratada pelo episódio de diarreia constante que acaba tendo. Então, o líquido é muito importante, preferencialmente água, que não vai impactar em nada com a sua mucosa intestinal. O intestino precisa muito de água para se nutrir, para limpar. Então, beber água é um ponto fundamental. Eu sei que para muitas pessoas é difícil, né, acrescentar essa rotina de beber água se você não tem isso no seu dia a dia. E lembra que eu tenho um vídeo bem legal aqui falando mais de formas de como você incorporar essa rotina de beber água no dia a dia. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Outro detalhe interessante é que você também pode optar por águas flavorizadas naturais que você pode fazer em casa. Então, de repente, você pode botar um pouquinho de hortelã, uma rodela de limão para mudar o sabor dessa água flavorizada. Eu tenho algumas receitinhas aqui de águas assim, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Se você tiver na dúvida se algum dos ingredientes que eu uso ou não vai ser indicado no seu caso, lembra sempre de confirmar com o nutricionista ou médico que te atende aí, porque pode ser que varie de acordo com o período de crise ou remissão, ou de pessoa para pessoa. É muito importante, né, já falei, parar de fumar se você fuma, porque isso agrava a doença, o fumo piora a inflamação, piora a nossa imunidade, piora tudo no nosso corpo e também é um fator de risco para a doença de Crohn. Então, se você já fuma, para de fumar. E se você nunca fumou, nem pensa nisso, que isso pode te prejudicar mais ainda, né, nesse caso. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal também dando dicas de como ajudar você a parar de fumar e vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição também. Muitas pessoas perguntam sobre suplementação para doença de Crohn, para retocolite ulcerativa, o que será indicado ou não. Num caso de vitaminas e minerais, sempre vai ser uma opção do seu nutricionista ou do seu médico ver no seu caso o que precisa.
Muitas vezes é necessário fazer alguma suplementação como se fosse com multivitamínicos diários para facilitar a absorção desses nutrientes, principalmente do ferro, que muitas vezes as pessoas têm muito sangramento nas fezes e acabam ficando anêmicas. Por outro lado, um excesso de ferro de suplementação, ele vai causar mais inflamação, né? Ele pode piorar essa questão inflamatória. Então tem que ter um acompanhamento nutricional, sim, para saber qual é a dose certa no seu caso. Porque nesse caso de doença inflamatória intestinal, tudo isso tem que ser sempre muito delicadinho, muito equilibrado. Tem 2 suplementos que são também muito indicados para quem tem doença inflamatória intestinal, que é o óleo de peixe, o ômega 3. O ômega 3 é um potente anti-inflamatório natural. E a gente sabe, né, que uma doença inflamatória está com uma via de inflamação IL-6 exacerbada, então a gente quer dar uma suprimida naturalmente nisso. E o óleo de peixe pode ajudar muito. Estudos científicos já comprovaram isso, então pode ser uma opção para você. Ou consumir a suplementação do óleo de peixe ou acrescentar mais fontes, como o salmão, como a sardinha, como o atum, ou até mesmo dos precursores, como a chia, como a linhaça, que são os precursores que vão se transformar em óleo de peixe, em ômega 3 mesmo no seu corpo. Então pode ser uma opção interessante para você acrescentar. Outro suplemento que é muito interessante é a glutamina, porque a gente já sabe que os enterócitos, as células do intestino, se nutrem muito com a glutamina. É um dos combustíveis preferenciais. Se ele tem glutamina ali, ele sempre prefere consumir e ajudar na regeneração justamente dessas células do intestino. Então pode ser uma outra opção para você perguntar também para o seu nutricionista ou para o seu médico de encaixar um desses suplementos na sua alimentação. Como eu falei, o principal mesmo é tentar aumentar o período de remissão e evitar consumir alimentos que vão desencadear a crise. Isso pode ser muito pessoal, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão desencadear a crise com alguns alimentos e outras pessoas consomem esse alimento e não desencadeiam. Mas de uma maneira geral, sempre se deve evitar consumir alimentos como, por exemplo, muita quantidade de fibra insolúvel, fibra de mais difícil digestão, porque isso pode, pela própria questão da dificuldade de digestão dela, o intestino já está mais machucado, já está com pus, com sangue, com muco, pode ser mais difícil dessa digestão, enfim, ela pode prejudicar, machucar mais o intestino mesmo. Então, por incrível que pareça, né, no caso da pessoa que tem doença de Crohn, retrocolite ulcerativa, a gente sempre fala para ter uma alimentação mais branda, mais pastosa, sempre os alimentos bem cozidos, se possível picados, processados, para diminuir ainda mais esse trabalho do estômago mesmo, e facilitar a absorção dos nutrientes lá no intestino, deixar os mais fáceis de consumir. Se for consumir fibra, o ideal mesmo é que seja uma fibra solúvel, consuma bastante água. Então, o ideal é que você busque sempre descascar os alimentos nesse caso e que você busque, de repente, consumir os alimentos que a gente não indicaria para pessoas que estão querendo emagrecer, por exemplo, como um arroz branco, como um macarrão branco, um purê de batata, um purê de abóbora, um purê de chuchu. Tudo em forma de purê vai te ajudar mais nesse sentido. E vai te ajudar também se tiver menos fibra ali para facilitar essa questão do trânsito intestinal. É bem importante evitar a lactose se você está em momento de crise, porque a lactose vai fermentar, vai fazer com que você tenha mais diarreia, até porque a primeira enzima que a gente perde quando a gente está em diarreia é a lactase, porque ela está muito para cima na borda do intestino. Então, quando você tem aquela enxurrada de fezes e líquido, enfim, você acaba tirando essas enzimas da lactase, então a digestão da lactose piora demais. E quanto mais lactose você consome, mais fermenta e mais inflamado aquilo fica. Então é interessante você evitar leite, laticínios e produtos que tenham leite na sua composição. Outro detalhe muito importante para você prestar atenção é a qualidade de gordura que você consome. Porque eu falei, né, do ômega 3, que é anti-inflamatório, super interessante. Mas não adianta você tomar, por exemplo, um suplemento de ômega 3 e você se lotar de fritura, de gordura trans, que são mais pró-inflamatórias. Então, você tentar diminuir a quantidade de gordura ruim, saturada e trans da sua alimentação vai te ajudar bastante. Se você conseguir evitar industrializados e frituras, já vai te ajudar bastante. Então, tenta se lembrar disso também. Além disso, a gordura, a gente sabe, né, que quanto mais gordura a gente consome, mais soltas as fezes ficam. Então, se você já está no episódio de diarreia, consumir alimentos muito gordurosos vai te prejudicar também. Tenho que falar também, claro, né, do excesso de açúcar na alimentação, porque o açúcar também fermenta, distende, e o açúcar é inflamatório, é um dos alimentos mais inflamatórios que existem. Então, se você puder evitar açúcar branco, doces, de uma maneira geral, vai te ajudar também a evitar entrar mais em crise e durante a crise, né, manejar a crise. Muitas pessoas optam por adoçante nesse momento, só que tem que ter cuidado porque aqueles adoçantes que são fermentáveis, como o xeritol, o eritritol, justamente vão fermentar ali e vão dar mais gases, indisposição, diarreia.
Então não são adoçantes indicados nesse momento. O ideal mesmo é que você tente usar o açúcar da própria fruta natural, ou até mesmo um pouco de estévia, que pode ser tolerável para algumas pessoas ou não, pode ser que no seu caso seja ou não, você pode testar. Cuidado também com o consumo de bebidas alcoólicas, porque elas machucam o intestino mesmo, deixam ele mais inflamado. O excesso de cafeína também pode, pela questão mais ácida, prejudicar o intestino, prejudicar o aparelho digestivo. Além do que a cafeína favorece a desidratação, né? Porque ela ajuda a gente a urinar mais, e nesse caso, como você já tem mais diarreia, possivelmente você já tem uma tendência maior a ficar desidratado, então é bom controlar. E mais uma vez, né, cuidado com refrigerante, porque tem cafeína, ela também tem açúcar, então com o que a gente bebe, a gente tem que ter uma atenção muito cuidadosa também. E outro detalhe interessante é que alimentos picantes podem causar mal-estar em algumas pessoas. Eles não necessariamente vão piorar o quadro de inflamação, mas eles podem causar algum tipo de desconforto, principalmente na hora de evacuar, porque a pessoa às vezes evacua muitas vezes por dia. Então os alimentos picantes não são indicados, até porque eles podem irritar algumas mucosas, dependendo da sensibilidade da pessoa. Então uma alimentação mais branda, mais neutra possível. Ai, Patrícia, mas parece que não pode comer nada, né? O que eu posso comer? Lembra que você pode sempre comer, por exemplo, um mingau com leite vegetal. Lembra que eu tenho aqui no canal receitas de leites vegetais que você pode fazer, uma playlist inteira eu vou deixar aqui. Tem leite de aveia, tem leite de coco, tem leite de amêndoas, enfim, tem muita opção ali. De repente você pode fazer um mingauzinho, dependendo da fase que você tá, com a farinha de aveia, ou até mesmo com um amido de milho mesmo, e botar uma fruta por cima depois, para você incrementar isso no café da manhã. No seu lanche da tarde, no seu lanche da manhã pode ser alguma fruta, pode ser, enfim, algum tipo de iogurte sem lactose que você pode consumir, podem ser ovos, dependendo da sua necessidade. No seu almoço, você sempre pode consumir um peixe, um frango ou uma carne, preferencialmente grelhada, assada, uma carne com pouca gordura, um arroz branco, uma batata, uma abóbora, um chuchu. Alimentos que tenham menos quantidade de fibra, que sejam mais brandos, normalmente vão te ajudar, e com uma preparação com pouca gordura. No lanche da tarde, mais ou menos a mesma coisa do café da manhã, que você pode fazer, ou uma vitamina. Você pode usar sempre com leite, leite, né, vegetal mesmo, sem lactose, ou algum tipo de fruta. De repente, se você conseguir, você pode acrescentar um pouco de chia ou de linhaça. E no jantar a mesma coisa. Lembra que as sopas sempre são a opção coringa, que podem te ajudar se você está na correria. E se você quer ter uma alimentação saudável ali, equilibrada, uma sopa congelada às vezes pode te ajudar. Às vezes, porque você não tem muito tempo para preparar alguma refeição e que é alguma coisa rápida, e fast food com certeza não é indicado. Então lembra que pode ser um coringa interessante para você. Lembra sempre também que os probióticos vão ajudar a recolonizar o seu intestino com bactérias e leveduras benéficas. E como você vem muitas vezes de quadros de muita diarreia, pode ser que você tenha, né, uma população de bactérias e leveduras benéficas diminuída no seu intestino, uma desbiose intestinal. Então pergunta também para o seu nutricionista, para o seu médico, se no seu caso seria indicado. O kefir é uma excelente opção. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais dos 7 melhores probióticos, onde eu dou outras opções. Lembra que existe o kefir de água também, não só o kefir de leite, então pode ser uma opção se você não consome leite. E lembra sempre, claro, né, que essas dicas que eu tô dando aqui são dicas de conhecimento geral e para uma questão de você aprender mais, mas obviamente você tem que sempre seguir as orientações do seu nutricionista ou do seu médico na sua cidade, até porque para alguns casos de estenose a gente não recomenda fibra nenhuma, dependendo de se você fez alguma cirurgia, óbvio, né, se você está num grau de maior inflamação. Então lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, e qualquer dúvida que você tenha, consulte sempre o seu médico ou seu nutricionista. Me conta aqui embaixo, então, se você já conhecia a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, se você já ouviu falar, se você tem, o que você faz para evitar entrar em crise. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!